Olá, caros estudantes do segundo ano do ensino médio, bem-vindos ao nosso curso de Filosofia à Distância. Professor Wagner com vocês nessa aula de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. Saudações filosóficas a todos. Então, nós estudaremos hoje esse grande clássico da filosofia, pai da filosofia política, chamado Nicolau Maquiavel. Então, lá na apostila de vocês, sintonizem, capítulo 4, a partir da página 58. Ok? Vamos lá? Então, Nicolau Maquiavel, mais conhecido como Maquiavel, nós associamos muitas vezes o adjetivo maquiavélico a Maquiavel, mas na verdade isso é um engano, um equívoco, porque normalmente a gente pensa o maquiavélico como uma pessoa má, uma pessoa fria, calculista, uma pessoa que gosta de tirar vantagem em tudo, mas na verdade o termo mais adequado para se referir a Maquiavel é maquiaveliano, não maquiavélico. Mesmo reconhecendo que grandes nomes da literatura também cometeram o mesmo equívoco, como por exemplo Shakespeare, onde ele vai falar do Old Nick, que é um vilão na sua obra, o velho Nicolau, onde ele também associa o ser mal a Maquiavel. Na verdade, esse equívoco ocorre justamente porque Maquiavel ele mostra a política como ela é de verdade, como ela é de fato, não com base no idealismo. Vamos explorar essa ideia daqui a pouquinho. Então, Maquiavel viveu em Florença, na Itália, numa época que a Itália ainda não era um Estado-nação, havia um fragmento territorial muito grande. Ele viveu na cidade de Florença e ele exercia lá um governo, fazia parte do governo, fazia uma espécie de um papel de um diplomata. Foi perseguido por suas ideias, foi preso justamente por não se adequar às regras, às normas, às suas ideias, fazer frente a ideias da igreja. Então, qual que é a principal obra de Maquiavel? Que nós vamos, nessa videoaula, de maneira bem resumida, tentar explorar o que é essencial. A obra O Príncipe. Então, é uma obra composta de 26 capítulos, onde Maquiavel, ele, podemos dizer assim, ele escreve pouco, mas diz muito. Tanto é que tem estudiosos específicos da obra de Maquiavel, um dos grandes nomes, Isaiah Berlin. Ele vai dizer que existem mais de 20 interpretações sobre essa obra de Maquiavel. Uma delas, vão falar que ele é um defensor do absolutismo monárquico. Outras interpretações vão dizer que é justamente o contrário disso, que ele era contra o absolutismo monárquico. Outras interpretações vão dizer que ele escreveu essa obra com o objetivo de unir a Itália, dessa fragmentação política que existia. Outras ainda vão dizer que ele escreveu na prisão essa obra, porque foi encomendada com o intuito de ele utilizar como uma moeda de troca para ficar menos tempo na prisão. Então, na verdade, nós temos uma certeza sobre o porquê Maquiavel escreveu. Mas o que podemos dizer com clareza, com convicção, é que essa é uma obra no estilo gênero Espelho de Príncipes. Espelho de Príncipes não no sentido apenas do regime monárquico, mas a proposta de ser um manual para todo governante, independente da forma de governo, independente de ser uma ditadura, uma democracia, uma oligarquia ou até mesmo uma monarquia. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa obra. Então, dentro dessas várias interpretações, o que une essas diferentes versões? A ideia central. A ideia central dessa obra chamada O Príncipe de Maquiavel, que é com relação à ética. O que Maquiavel quis dentro desse... O que há de idêntico no fluxo dos fenômenos, essas mudanças, essas alternâncias todas que nós acabamos de mencionar. O que existe de igual? Com relação à ética. Maquiavel faz questão de estabelecer uma diferença entre ética cristã e ética política, que até então era cobrado do governante apenas uma postura cristã. E Maquiavel é um pensador que vem, é compreensível isso, porque é um pensador que vem logo depois
do período medieval, e ele vai dizer que é impossível para o governante governar pautado apenas na religião. Vamos ter uma clareza aí com relação a isso, porque a ética cristã, né, estabelecendo um paralelo aqui, ela tem o propósito de salvar a alma e ser bom a todo tempo. Então Maquiavel vai dizer que isso para o governante nem sempre é possível. Tá? Então se via, né, o governo como apenas um governo provisório, né, porque a vida é uma Páscoa, uma passagem, uma preparação para um outro mundo. Então Maquiavel vai dizer que o intuito, a ética do político, do governante, deve ser uma ética voltada para salvar a cidade. E de vez em quando o governante precisa ser mau para se manter no poder. Ser mau quando necessário é algo que necessita acontecer, de acordo com Maquiavel. Então talvez isso levou as pessoas a associarem, né, o ser maquiavélico ao ser mau. Mas na verdade Maquiavel está apenas querendo mostrar o realismo político, tá? E não o ideal político, como se imaginava, por exemplo, Platão, né, onde ele falava que os filósofos deveriam governar na República de Platão, né, ele falava sobre isso. Que os filósofos, por terem maior intimidade com a sabedoria, eles é que deveriam governar. Aristóteles, por exemplo, falava da importância da virtude do justo meio, do equilíbrio que o governante deveria ter. Na Idade Média, a igreja cobrava que o governante, o rei, deveria governar pelos princípios, pelos parâmetros das virtudes teologais, que eram as virtudes ligadas à igreja. Então essa é a política de Maquiavel. A política do realismo político. Ele quer mostrar, né, a política como ela é de fato. Então, você tem essa máxima. A política não acontece na cabeça do Estado como imaginava Platão, como imaginava Aristóteles, como imaginavam os filósofos medievais, mas ela acontece nos intestinos do Estado. Então, muitas vezes a política ela se mistura, né, como num processo digestivo. Né? Grande parte do sangue vai para os intestinos. Né? E é um processo que é fundamental para o nosso organismo, mas a gente sabe que ali se mistura sangue e fezes. E é isso que é a política muitas vezes. Então, Maquiavel quer mostrar que muitas vezes o governante, né, precisa ser cruel. Então ele dá o exemplo do César Borgia, né, que era filho de um papa. Mesmo sendo filho de um papa com uma formação cristã sólida, César Borgia cortou uma pessoa ao meio, que era considerado o traidor do povo, para mostrar que ele estava no comando. Cortar a pessoa ao meio pode ser visto para o cristianismo como algo ruim, né? Que naquele momento César Borgia foi um assassino, pecou contra o quinto mandamento, não matar. Então ele fez uma coisa que para o cristianismo é completamente deplorável e deve ser vista como algo extremamente ruim para um governante. Mas César Borgia, de acordo com Maquiavel, fez o certo. Por quê? Porque ele evitou uma guerra civil. Então ele fez uma crueldade, fez uma maldade, mas utilizou a maldade para um bem maior. Então cometeu um mal menor para evitar um mal maior. Então Maquiavel vai dizer que muitas vezes o político precisa de máscaras, né? Ele precisa mentir para poder se manter no poder. Então persona em grego é máscara, né? A pessoa. Então ele vai dizer, daí que vem essa expressão, né? Que não é de Maquiavel, mas que pode ser sintonizada com a sua filosofia. Os fins justificam os meios. Muitas vezes para se manter no poder é assim que acontece. Esse questionamento é feito, né, na obra O Príncipe. Ser temido ou ser amado? O que o governante deve preferir? Se possível, os dois. Mas, se não, ser temido. Por quê? Porque governar com base no amor, você pode ser facilmente traído. Porque o amor é um sentimento passional. Então, enquanto está tudo bem no governo, ótimo, todos estão batendo nas suas costas. Mas, no primeiro momento em que houver uma crise, vão te apunhalar pelas costas. Essa é a visão, né, que Maquiavel tem nessa obra O Príncipe. Ele fala também da virtude e da fortuna.
O que é a virtude e a fortuna? Pode ser traduzido como virtude ou fortuna. Então ele fala que o governante é muito importante que ele tenha essa virtude, que é a capacidade de fazer acordos. Né? E a fortuna é um momento político que pode ser favorável ou desfavorável. O que é o mais importante, de acordo com Maquiavel? É o governante ter a virtude. Porque se ele tem a virtude, mesmo que de repente o momento político não seja tão bom, ele, com essa capacidade que ele tem de fazer acordos, ele pode, no momento de crise, conseguir gerenciar, administrar melhor. Agora, mesmo que o momento político seja bom, a fortuna esteja em alta, mas se ele não tem essa qualidade da virtude, ele vai com certeza, né, levar o seu povo à ruína. Porque vai gastar em lugares errados, vai deixar, né, o dinheiro ir embora pela corrupção. E é assim que Maquiavel pensa. Então, Maquiavel é considerado o pai da filosofia moderna política, né, e um grande cientista político. Então, se costuma dizer que ele abriu uma chaga na história da humanidade, né, que ainda se encontra aberta. Que chaga é essa? É a chaga para mostrar que será que realmente fazer o bem dentro de um governo é o melhor? Ou você, de repente, precisa, para justificar o seu meio, né? Para justificar o seu fim, ele pode se utilizar de qualquer meio. Para se manter no poder, ele pode fazer qualquer coisa. Então é nesse sentido que ele abre uma chaga, né, na história da humanidade. Essa expressão usada por Isaiah Berlin. Então, para concluir aqui, o nosso tempo já até ultrapassou, mas vamos concluir para orientar as tarefas para casa. O tempo e as boas ações do príncipe. Então Maquiavel, né, como essa obra ela é o espelho de príncipes, ele nessa obra quer, né, ensinar o governante algumas táticas para se manter no poder. Então você vai fazer o bem, faça de maneira bem lenta, gradual, paulatina e com bastante divulgação. É mais ou menos o que se costuma dizer, né, que os políticos de hoje usam o livro O Príncipe como um livro de cabeceira. Tá? Se orientam por ele. Talvez isso explique por que alguns governantes deixem para inaugurar obras públicas, né, tão próximo das eleições e fazem de uma forma tão lenta, tão gradual, talvez para divulgar que estão fazendo alguma coisa na cidade. Se for fazer o mal, de maneira bem rápida e rasteira, pois as pessoas têm memória curta. Isso também pode estar associado nos dias de hoje com aquelas posturas, né, de políticos que vão, de repente, ter que aprovar algo que não é tão popular, então eles convocam sessões extraordinárias na calada da noite, né, convocam sessões em tempos de carnaval, de Copa do Mundo, né, em tempos de final de campeonato, justamente porque as atenções são desviadas para outra coisa. E aí, quando as pessoas se voltam para a realidade, veem que aquilo já foi aprovado. Então isso é fazer o mal de maneira rápida, rasteira, para não dar tempo das pessoas se mobilizarem contra aquilo. O princípio de dividir para governar, né, dividir a população em grupos, para ficar mais fácil de governar, isso também é um princípio maquiavélico, né, de maquiaveliano no caso. Maquiavélico, se você tem uma interpretação, né, equivocada sobre aquilo. E muitas vezes também é um princípio, né, de Maquiavel, criar o problema para depois oferecer a solução. Isso também dentro dos governos pode ser visto como um princípio maquiaveliano. Para encerrar, tá? A lição de casa sobre Maquiavel, páginas 69 e 70, na apostila Pitágoras. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, recorram lá aos canais de comunicação, né, que estão aí propostos pela escola, e podem contar comigo para, de repente, ajudar vocês a resolver algum exercício, alguma dúvida que vocês tenham, tanto exercício dissertativo quanto objetivo de múltipla escolha. Desde já agradeço, segundo ano, tá? Uma boa quarentena para vocês, e aí aproveitem esse tempo, esse ócio, né, filosófico, para que ele seja um ócio criativo, né, um tempo onde vocês consigam viver também com seus familiares de uma maneira harmônica. Forte abraço a todos, até a próxima.